Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula e o tema de hoje será Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. Suas condições naturais, principalmente por causa da sua fertilidade do solo, permitiram que pequenas aldeias fossem formadas em seu território. A fertilidade do solo era garantida pelo ciclo das cheias dos dois rios que encharcavam o solo com material orgânico e permitia o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. A região é conhecida como o berço da civilização, onde algumas das primeiras cidades-estados foram estabelecidas, há mais de 5.000 anos. Ao longo do tempo, a Mesopotâmia foi habitada por vários povos, incluindo os sumérios, os acádios, os babilônios e os assírios. Cada povo contribuiu para o desenvolvimento da civilização mesopotâmica, com suas próprias realizações culturais e políticas. Vamos falar então dos sumérios. Eles foram os primeiros povos que estabeleceram na região de maneira sedentária. As primeiras cidades da Mesopotâmia foram fundadas por eles, e acredita-se que os sumérios tenham chegado no local por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Algumas das importantes cidades construídas pelos sumérios foram Ur, Uruk e Nippur. As cidades eram consideradas cidades-estados, ou seja, possuíam uma organização independente uma das outras. Em geral, as cidades eram governadas por um chefe, conhecido como Patese. Ele exercia um papel parecido com o de um rei. Os sumérios foram extremamente importantes para o desenvolvimento humano, pois ali desenvolveram técnicas para importantes construções que permitiam ao homem manter o controle sobre a natureza. Esse povo construiu barragens para impedir o avanço das águas dos rios no período das cheias, além de reservatórios e canais de irrigação. Além disso, atribuiu-se aos sumérios o desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme. O nome cuneiforme vem do latim cunis, que significa cunha, pois os caracteres eram feitos com uma haste de madeira em forma de cunha. Os sumérios usavam a escrita cuneiforme para registrar as transações comerciais, suas leis, poemas, histórias e outros tipos de informações, mas principalmente era utilizada a escrita cuneiforme para práticas comerciais. Esse sistema de escrita era bastante complexo, com milhares de caracteres, e era escrito em tabletes de argila molhada com hastes de cana. A escrita cuneiforme era composta de caracteres que representavam palavras, ideias e até mesmo sons. Por volta de 2300 a.C., os acadianos invadiram a região da Mesopotâmia, dominaram e submeteram as antigas cidades sumérias e fundaram o Império Acádio. Os acádios, eles tiveram como principal rei Sargão I. Teria sido um líder militar incomparável, além de energético administrador responsável por suas sucessivas conquistas na região que hoje se estende do sul do Iraque até o norte da Síria, incluindo o Líbano e também o sul da Turquia. Sargão governou durante mais de 50 anos e fundou uma dinastia que se manteve firme até o reino de seu neto, Naram-Sin. Isso mesmo, Naram-Sin. Naram-Sin se autoproclamou Deus. Os reis mesopotâmicos, em alguns momentos, eram considerados representantes dos deuses. Naram-Sin foi uma exceção entre os reis mesopotâmicos, pois ele foi retratado como um deus com um capacete com chifres, que, segundo especialistas, os sumérios acreditavam ser um atributo dos deuses. Após a morte de Naram-Sin, a dinastia entrou em colapso e o culto aos reis morreu com ele. O poder regressou às cidades-estados da Mesopotâmia
cada uma das quais com a sua divindade, a qual o soberano local prestava homenagem. A poderosa cidade de Ur, assim batizada, em homenagem ao rei sumério Ur-Nammu, governou a Suméria e a Acádia durante quase um século. No entanto, o império dos Acádios foi muito breve e logo foi substituído pelos Amoritas, como povo predominante na Mesopotâmia. Os Amoritas também são conhecidos como Babilônios, ou o primeiro império babilônico. Os Amoritas, ou Babilônios, instalaram-se na região por volta de 2000 a.C., ocuparam a cidade da Babilônia e transformaram-na em um grande centro urbano. Centro urbano da Babilônia levou à formação do primeiro império babilônico. Então, se falarmos no primeiro império babilônico, é justamente o dos Amoritas. Os Amoritas tiveram influência dos Sumérios e o seu rei mais importante foi Hammurabi. Hammurabi, responsável pelo desenvolvimento de um código agrupando antigas leis mesopotâmicas, que ficou conhecido como o Código de Hammurabi. Esse código baseava-se em um princípio conhecido como Lei de Talião, o qual tem como lema olho por olho e dente por dente. Ou seja, aquele que cometesse algum delito tinha como pena uma punição proporcional ao dano que havia causado. Uma das leis do Código de Hammurabi dizia que, se alguém acusa o outro sem provas, quem acusou deverá ser morto. O reino dos Amoritas enfraqueceu-se depois da morte de Hammurabi e foi sucedido tempos depois pelos assírios. Os assírios, os grandes assírios. Eles formaram uma sociedade extremamente militarizada a partir do final do segundo milênio antes de Cristo. E iniciaram um processo de expansão e conquista na Mesopotâmia por volta de 1200 a.C. A capital do império foi Assur, e eles conquistaram toda a Mesopotâmia, além da Palestina, além do Egito e parte da Pérsia. Os assírios ficaram célebres por terem sido guerreiros temíveis que se utilizavam de técnicas violentas em combate e por tratarem seus prisioneiros com extrema brutalidade. Os povos conquistados, além de serem governados de maneira tirânica, eram obrigados a pagar pesados tributos. A violência dos assírios foi levantada pelos historiadores como motivo que deu início a inúmeras revoltas que enfraqueceram o poder dos assírios. Agora nós temos os caldeus, ou também conhecido como Novos Babilônicos. O enfraquecimento dos assírios irá permitir que os caldeus conquistassem a Mesopotâmia e fundassem o segundo Império Babilônico, em 612 a.C. O império formado por esse povo foi breve e teve como principal rei Nabucodonosor, responsável por conquistar a Palestina e toda a Mesopotâmia. Atribui-se a esse rei a construção dos Jardins Suspensos, uma das grandes maravilhas do mundo antigo. O Império dos Caldeus foi o último desenvolvido por um povo mesopotâmico. Seu domínio foi enfraquecido após a morte de Nabucodonosor. E por isso eles foram conquistados pelos persas, liderado por Ciro II em 539 a.C. Os persas eram um povo originário da Pérsia, região onde hoje fica o Irã. Ainda sobre o Império Babilônico, temos o Portão de Ishtar. Ficava na entrada do Império Babilônico. Parte desse portão se encontra no Museu Pérgamo, na Alemanha. Sobre a religião na Mesopotâmia. Ela era politeísta, adoravam forças da natureza, seus deuses tinham características antropomórficas ou zoomórfica, ou a mistura dos dois, antroposomórficas. Antropo vem de homem, zoo de animal e mórfica forma, então misturava aí a forma de ser humano com animal. Entre seus vários deuses
podemos citar Ishtar, deusa do amor e da guerra, para os babilônios e para os assírios. Temos também Marduk, deus supremo para os babilônios. Os babilônios, eles eram voltados para a adivinhação, examinando as vísceras, ou seja, as entranhas dos animais, para prever o futuro, e praticavam também a astrologia, que seriam aquelas adivinhações através dos astros, olhando para o sol, para a lua, para as estrelas e assim por diante. Curiosidades para vocês aí então. Os mesopotâmicos, eles eram conhecedores da matemática e dividiram as horas em minutos e os minutos em segundos. Também desenvolveram a ideia do círculo de 360 graus. Utilizavam a matemática para realizar as suas construções, além de desenvolverem conhecimentos razoáveis na área da medicina. A Mesopotâmia foi uma das civilizações mais importantes e influentes da história da humanidade. A região foi considerada o berço da civilização, pois foi lá que surgiram as primeiras cidades, a escrita e os primeiros sistemas políticos e religioso. Algumas das principais realizações da Mesopotâmia incluem de desenvolver a invenção da escrita. Os sumérios criaram um sistema de escrita cuneiforme, que foi o primeiro sistema de escrita conhecida na história. Tivemos também o desenvolvimento da agricultura. A Mesopotâmia foi uma das primeiras regiões do mundo a desenvolver a agricultura, que fez com que as pessoas se estabelecessem em um único lugar e construíssem cidades. Eles desenvolveram também construção de cidades. Os mesopotâmicos construíram algumas das primeiras cidades do mundo, como Uruk e Babilônia, que foram centros de comércio, religião e cultura da época. Desenvolvimento de leis, como por exemplo o Código de Hammurabi. Os mesopotâmicos criaram alguns dos primeiros sistemas jurídicos da história da humanidade, como a lei de Ur-Nammu e também, como foi citado, a lei de Hammurabi, que estabeleciam normas e punições para crimes. Os mesopotâmicos construíram torres em formas de pirâmides, chamadas de zigurates, que eram usadas como templos religiosos e centros de adoração. Além do mais, serviam como armazém. Todo o tributo que era trazido era guardado nesses zigurates para poder depois distribuir à população. A Mesopotâmia era uma região rica em recursos naturais, como madeira, pedra, cobre e alimentos. Isso permitiu que os mesopotâmicos desenvolvessem uma economia baseada no comércio, que facilitou a troca de mercadorias com outras regiões. A importância da Mesopotâmia se reflete até os dias atuais, pois muitas das realizações culturais e tecnológicas da região tiveram um impacto significativo no desenvolvimento posterior da humanidade. Beleza, galera? Obrigado pela atenção até aqui. Espero ter ajudado vocês para tirar algumas dúvidas. Obrigado e até mais!